Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém. Aprove ao Senhor que nós tivéssemos essa oportunidade, né, maravilhosa de estarmos reunidos aqui hoje para poder estar compartilhando sobre essa área tão importante da vida da igreja, né, que são olhar um pouco para os nossos membros, aqueles que estão em momento como solteiros, separados, né, descasados ou até mesmo viúvos, né? Então a gente sabe que nós sentimos no coração o desejo de ter uma palavra voltada e uma orientação voltada a esses irmãos. E claro que o Senhor com certeza estará falando a todos nós, né? Eu queria neste momento estar passando ao pastor Jesus. Pastor Jesus é pastor da IPI de Tupã. Ele vai estar nos trazendo uma leitura e também uma oração. Boa noite, meus irmãos queridos. Deus abençoe a vida de todos. Amém. É uma oportunidade muito interessante a gente estar aqui hoje, nessa noite, e já em nome do presbitério e de todos os participantes, agradecer a gentileza, a bondade do reverendo Copesca, Marcos Copesca, que atendeu esse nosso pedido, né? E separou um pouquinho do seu concorrido tempo para estar com a gente compartilhando da sua experiência. Eu acredito que, ao final, o reverendo Copesca vai falar, se não for falar, eu já peço agora que fale um pouco também sobre livros. O reverendo Copesca tem vários livros escritos, livros disponíveis para serem adquiridos pela Amazon e outras editoras também, que a gente pode adquirir pela internet. Ele é palestrante, tem o blog dele, ele está no Instagram também. No Instagram, ele está como Rev Marcos Copesca, tudo junto. Você pode ter acesso lá e acompanhando o reverendo Marcos Copesca mais de perto. No YouTube também, o Copesca está lá. E agradecemos também a terceira IPI de Marília, que certamente é uma igreja muito abençoada por ter um servo de Deus tão dedicado e tão comprometido com essas causas. Pastor Jesus. Oi. Inclusive, ele já também tem 30 anos de ministério, está à frente da terceira de Marília, né? Atualmente é presidente do presbitério de Marília e vice-presidente do sínodo. Terapeuta, né, pastor? Terapeuta familiar, né? E atualmente capelão oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não é? Essa eu aprendi hoje. Isso eu não sabia que ele era capelão. Casado com a Gislaine e pai do Lucas e da Gabriele. Que bênção. E é interessante, uma vez, Copesca, só para tirar mais uns 30 segundos do teu tempo, perguntaram para o Papa João Paulo, né, como que ele distribuía as missões no Vaticano, e ele disse: eu as distribuo para os bispos mais ocupados. Então, a gente vê que uma pessoa com o senhor, com tantas atividades, tantas ocupações, ainda consegue um tempinho para compartilhar com a gente. Mas isso é um prazer. A gente vai deixar o reverendo Copesca à vontade. Antes, eu só quero compartilhar com todos vocês a leitura do Santíssimo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 25. Mateus 7, 25, que diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A gente já ouviu inúmeros sermões com este texto a respeito durante a celebração de casamentos, mas eu creio que cada um de nós somos uma casa, né? Uma edificação que o Senhor tem neste mundo, e nós devemos edificar essa nossa casa que somos nós, nossa vida, nessa rocha sólida, imbatível, que é o Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, o reverendo Copesca vai nos mostrar como caminhar. Então vamos orar a Deus agora, pedir a iluminação do Santo Espírito ao reverendo Copesca. Pai Santo e Glorioso, nós te agradecemos porque o Senhor reservou esta noite para nós e o Senhor nos trouxe aqui para que estivéssemos ouvindo o teu servo. Instrumentaliza, Pai Santo, o seu cérebro, o seu coração, para que ele possa falar divinamente inspirado pela tua augusta soberania. É a nossa esperança convicta no nome do Senhor Jesus Cristo,
abençoa todos os participantes deste encontro, bem como todas as famílias e igrejas aqui representadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo, fique à vontade. Minha saudação a todos os queridos irmãos presentes na live, minha saudação ao presbítero Edivander, ao reverendo Jesus, ao reverendo Márcio, muito queridos. O Márcio eu conheci porque ele também foi pastor lá no Centro-Oeste, e depois eu passei por lá trilhando as pegadas deste homem de Deus, né? E fizemos amizade lá através do casamento de uma membro da igreja. Do até Marquinhos. hoje é isso. Minha saudação ao evangelista Azarias, que é o meu braço forte aqui na transmissão. Ele é expert em mídia e sempre me socorre, né? Ok. Bom, ditas estas palavras, primeiro quero dizer que não sou tudo isso que que Edivander e o Jesus estavam falando, não. Eu não sou tão ocupado assim, né? Eu tenho tempo para algumas coisinhas e estou me virando aqui, sempre assim, priorizando o serviço ao reino de Deus. Mas, pois bem, com relação ao tema que nos foi proposto, né, sobre os livros eu falo depois, tá bom? Estou ansioso aqui para já começar a trabalhar com o tema. Eu não sei se vai haver espaço também para perguntas. Se houver, vocês vão catalogando, por favor, né? E estou à disposição. Vamos lá. Muito da nossa sociedade é estruturada em torno de casais e famílias. Com frequência, presume-se que adultos que não têm um casamento ou que não estão num casamento são estigmatizados, quer dizer, alguma coisa está errada com eles. E na igreja também, nós nos preocupamos tanto com o tema da desarticulação da família, que acabamos, ao longo da nossa vida de igreja, centrando atividades como encontros de casais, jantares para casais. Nossa pregação, por vezes, é para família, para casais. Nossos ministérios, né? Tem igreja que tem ministérios de casais, ministério de família e tal. Até cânticos, alguns cânticos são para a família, né? Com amor no lar e tal. E algumas igrejas até colocam isso, culto de domingo, nome, culto da família. E eu fico pensando, e o cara que não tem família, como é que vai fazer? Vai só no culto do meio de semana, né? Mas, sobre essa questão do estigma, realmente vai se formando esta ideia de que a sociedade e a igreja caminham apenas nessa direção. Eu acho muito nobre a iniciativa dos colegas do presbitério de Araçatuba em promover esta palestra. Eu fiquei até assim, fiquei empolgado com essa ideia de que para nós pastores e para a igreja isso é um desafio. Então, nós acabamos estigmatizando esse tema de família, casamento ou descasados ou viúvos, etc. Para que você entenda melhor o que é o estigma, é algo que vai nascendo aos poucos e, de repente, vira uma marca registrada, né? Essa palavra aparece lá na Grécia Antiga como sendo a marca que os escravos recebiam, os prisioneiros. E, às vezes, existe essa ideia de que se uma igreja fala muito sobre família, casamento, essa igreja é espiritual e responsável, né? Mas, de repente, não é. Isso não é um sinal de espiritualidade e nem é um sinal de que
de que há responsabilidades absolutas nesta área, né? Pois bem, o Instituto Ipsos, em 2017, apontou que 54% dos brasileiros se declara solteiro, né? Então, nós precisamos, como Igreja do Senhor, como povo do Senhor, trabalhar naturalmente, com naturalidade, repito, esta área da igreja. E eu gostaria de fazer algumas desconstruções aqui, e também algumas construções neste tema, tá? Então, veja bem, eu vou deixar à disposição, já coloquei aí para o presbítero Edvander, à disposição a palestra, os escritos desta palestra, né? Mas vamos lá. A primeira desconstrução que eu gostaria de fazer, e uma reconstrução, é a seguinte: a felicidade não está em ter um relacionamento, porque eu ouço pessoas dizerem, isso também dentro da igreja, né? Eu preciso ser feliz, eu preciso encontrar alguém. Então, aquela relação, ser feliz significa encontrar alguém, ou ter alguém. Ou então, aquela famosa frase hedonista, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Né? Em muitas ocasiões, é o contrário. O conceito de felicidade na cultura ocidental é muito raso. É um conceito de satisfação momentânea, de sorriso, basta você ver as redes sociais, as pessoas querem sempre aparecer sorrindo, de roupa nova, de carro novo, numa paisagem paradisíaca, etc. Esse é o conceito de felicidade da nossa sociedade ocidental, né? Então, se dá essa ideia também de que pessoas solteiras precisam ser felizes. Não, isso não é uma realidade, né? Aliás, eu vou pontuar algumas coisas aqui. As pessoas solteiras, por exemplo, são poupadas dos problemas inerentes do casamento. O casamento pode ser a alegria de alguns e pode ser um inferno para outros, né? Por exemplo, há grandes bênçãos no casamento, mas também há grandes dificuldades em qualquer casamento, né? Compreensivelmente, alguns casais cristãos não costumam falar abertamente sobre os dilemas que enfrentam ou sobre as mazelas que enfrentam, sobre as dificuldades que enfrentam no relacionamento, justamente porque a gente quer passar uma ideia muito espiritual de que o casamento vai muito bem e tem uma visão cor-de-rosa, para que os outros tenham essa visão cor-de-rosa do casamento, né? Outros até fazem propagandas enganosas, né, da vida de casados. Por exemplo, nesses encontros de casais, eu já ouvi tanta coisa. Eu ministro encontros de casais há 25 anos, né? Então, já com uma experiência nessa. E às vezes a gente ouve cada coisa que a gente diz, não é verdade, não pode ser. Por exemplo, assim, um casal que diz: olha, eu tenho 28 anos de casado, nós nunca brigamos. E eu fiquei pensando, que mentira. Ou então um se anulou, ou os dois se anularam, né? Porque onde existe vida, existe conflito. A questão é não permitir que o conflito se transforme em crise, né? Mas isso já seria para outra palestra. Mas, assim, a Bíblia mesmo, nela nós não encontramos nenhuma família perfeitamente funcional. Esse é um dado interessante e até, talvez, dentro dessa desconstrução, deixe alguns escandalizados, mas é verdade, né? Muitas famílias da vida da Bíblia tiveram tristezas profundas. As famílias dos patriarcas, por exemplo, dilemas, escândalos. Então, não é o fato de ser casado ou ser solteiro que vai lhe fazer feliz.
tá? Então, essa é a primeira desconstrução que eu quero fazer. A felicidade não depende de ter ou não ter um relacionamento. No momento certo, isto pode somar, né? Mas não que seja algo, uma dependência. Eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um casamento para ser feliz. Ok. A segunda desconstrução é a seguinte: a solidão é um estado de alma e não um estado civil. Porque a construção que se faz, até pensando na primeira, é que a solidão está ligado a estado de estado civil, casado, solteiro, namorado e assim por diante. Alguns dizem, então, não posso continuar solitário. Veja bem, ser solteiro não é ser solitário, não são sinônimos. Ser viúva não necessariamente é ser solitária, né? Não são sinônimos. Muitas pessoas acabam associando a sua condição com a solidão. Há casais casados que são solitários. É um estado de alma, não é um estado civil. E há pessoas que são solteiros há mais tempo, ou viúvos, ou divorciados, que não são solitários. Então, tanto é que uma pesquisa nos Estados Unidos da América mostrou que quase metade das pessoas se sentem solitárias, inclusive casados, e muitos deles casados. O percentual, 46%. Falando em solidão, eu gostaria de dizer o seguinte, que há diferentes tipos de solidão. Existe a solidão intencional, aquele isolamento por escolha, onde alguém se isola porque precisa de um tempo de isolamento. Isso é muito comum entre os artistas, escritores, que se isolam para escrever, para compor, ou pessoas que se isolam numa parte da vida, numa determinada altura da vida, de repente decidem que, por exemplo, ficam viúvos e dizem assim, eu quero viver os próximos anos nesta condição para me encontrar comigo mesmo, né? Todos nós temos diferentes níveis de sociabilidade e alguns querem ficar sozinhos, tem esta opção. Então, é a chamada solidão intencional, que na verdade não é solidão, é um isolamento natural e programado, né? Existe a solidão provocada, quando vem, por exemplo, um divórcio que foi traumático, rápido e não estava nos planos, nos projetos, ou então a viuvez que chegou naturalmente, sem avisar, né? Lógico, às vezes acontece um acidente, uma enfermidade, a morte do cônjuge, e aí essa mudança no estado civil também altera as relações com amizades e tudo mais, e a pessoa começa a se sentir solitária. E aí já não é uma solidão que ele ou ela quis, mas que foi provocada, né? Existem já pessoas que têm a chamada introversão, que está ligado ao temperamento. São pessoas que às vezes se colocam à margem dos círculos sociais, são pessoas que não conseguem se inserir dentro de um círculo de amizades, são pessoas extremamente tímidas, ou então por algum problema relacionado à alma, a sentimentos, a emoções, né? Acaba ficando fora dos circuitos onde estão os relacionamentos, o nível de comunhão da igreja, ou entre os parentes e tal. Existe também a chamada solidão ocasional,
onde alguém está se sentindo solitário, mas não que seja solitário, é aquele que se sente solitário em alguns momentos, mas em outros momentos está bem relacionado, né? Eu creio que os dois tipos de solidão que você deve ficar atento é a solidão provocada ou então a solidão por introversão, que está ligada ao teu temperamento, né? E também há diferentes intensidades de solidão. Existe a chamada solidão leve, é quando você se encontra em alguns momentos com pensamentos negativos, dizendo, poxa, que ruim isso, eu gostaria de estar cercado por pessoas, ou gostaria de estar conversando com alguém, não acho ninguém para conversar agora, ou para comer uma pizza junto e tal. Existe a solidão mediana, é quando a presença desses pensamentos são constantes, quase que diárias, né? E você vai se autoafirmando, sou solitário, sinto-me solitário ou solitária, ou já não suporto, estou me sentindo rejeitado por um círculo e assim por diante. E também existe a solidão intensa, aquela onde a solidão já é uma pré-depressão, já é uma disposição à depressão ou a outros problemas da alma, né? Alguns lembretes, 2 lembretes aqui sobre esta questão da solidão. Primeiro, lembre-se que a igreja é uma grande família. O corpo de Cristo é uma grande família. Não deve haver pessoas solitárias na igreja. Existem, mas nós devemos todos estar atentos uns aos outros. Precisamos estar abrindo constantemente nossas casas, nossas amizades, nossos círculos, uns para os outros, justamente para que tenhamos a igreja acolhedora, como é o desejo de Cristo, o Senhor da igreja. Lembre-se também, outro detalhe, de que você pode ser feliz só. Não necessariamente a felicidade está ligada ao estar com alguém. Já falei sobre isso. Mas, por exemplo, por um lado mais prático, você consegue assistir um filme inteiro só e curtir isso, dar risada quando é uma comédia e tal? Faça isso, né? Ou então sair à noite sozinho, num sábado, dizer eu vou comer um lanche, depois eu vou sair, depois eu vou passear e tal. Ou então, para os homens, né? Já foi pescar sozinho? É uma experiência legal, não é? Eu já fui pescar sozinho, né? É interessante, você começa a refletir, pensar sobre muita coisa naqueles momentos ali. Outra desconstrução, né? Cada opção é uma experiência única a ser respeitada. Cada opção de vida está ligada a uma individualidade de alguém. Cada pessoa solteira tem uma experiência diferente. Cada adulto solteiro tem uma experiência diferente. Todos na igreja e na família, e todos os amigos, devemos compreender isto, né? E você também deve compreender isso, né? Que existe, por exemplo, aqui, em que um fato de divórcio ou de viuvez acontece com experiências diferentes, desdobramentos diferentes. Por exemplo, ser solteiro aos 20 anos é diferente de ser solteiro aos 70 anos de idade. Ser viúvo no 2º ano de casamento, sem filhos, é uma experiência. É diferente do que ser viúvo com 4 filhos, 7 netos e, sei lá, 45 anos de casados. São experiências diferentes. Você não pode generalizar
experiências, né? Então, existem diferenças de idade, existem diferenças de circunstâncias. Alguns nunca se casaram, enquanto outros são divorciados, enquanto outros são viúvos ou viúvas. São histórias de vida diferentes. Então, alguns optaram por ser solteiros e são basicamente felizes com a opção que tiveram. Outros desejam ser casados, outros sentem-se frustrados, outros sentem-se inseguros. Cada caso é um caso, né? Então, nunca você pode generalizar ou comparar a sua experiência à experiência de outrem. Alguns são inseguros para um novo relacionamento, e o que eu costumo dizer é: respeite a sua história. Tenha respeito para com a sua história de vida, né? Não ceda a pressões internas ou externas. Quais são as pressões internas? Por exemplo, o desejo sexual, a carência afetiva, são pressões internas que podem levar a qualquer momento o que eu diria, buscar um novo relacionamento, mas pela pressa, pela pressão, e não pela sua história, pelo estar pronto. Ou então as pressões externas, né? A sociedade cobra isso, como eu falei lá na introdução, lá no início. Familiares cobram, mas não aceite cobranças. Só você é capaz de se definir. Há um texto bíblico em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 27 e 28, e é interessante que esse texto é escrito justamente numa época de exílio babilônico, uma época de início de exílio, onde havia muito luto, muita gente que estava precisando realmente de uma palavra como a de Jeremias, e ele escreve isso: bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Portanto, a ideia de que nós precisamos desses momentos para reconstruções, precisamos desse silêncio interior, sem as cobranças, sem as pressas, né? E por falar em pressa, já entra aqui mais uma desconstrução, né? E desconstrução e reconstrução. A pressa é inimiga na reconstrução de lares ou casamentos. Por vezes, existe essa ideia assim, eu preciso rapidamente ter alguém, eu preciso sair desta condição, ou eu preciso ter alguém novamente junto a mim. A questão não é pensar isso, a questão é pensar com pressa. Então, não é o modo de fazer, mas é a velocidade desse pensamento. Veja bem, as relações nascem, elas não podem ser programadas ou também não podem ser abortadas. Existe tempo para todas as coisas. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade pragmatista, que quer resultados rápidos, uma sociedade que preza muito pela felicidade instantânea, pela satisfação a qualquer custo. A gente chama isso de sociedade hedonista. Mas isso não combina com o cristianismo. As relações nascem, elas não são atropeladas. Então, não atropele etapas para construir um novo relacionamento, seja pós-viuvez, ou seja pós-divórcio, ou então seja na situação de um solteiro há mais tempo. Algumas expressões parece que são muito emblemáticas, né, nessa questão da pressa. Já ouvi situações assim de alguém dizer:
Eu tenho uma história parecidíssima com a dele. Parece a minha história, então vai dar tudo certo. Isso não é garantia. Os traumas, ao invés de somarem para o bem, podem somar para o mal também. A gente costuma dizer, quando existe identificação de história ou identificação de passado, a gente costuma dizer na terapia isso, né? Ou pode dar tudo certo ou pode dar tudo errado. Veja bem, um exemplo. Ela foi traída numa relação anterior, sofreu o abatimento, a desconstrução foi traído, abandonado num casamento anterior. E daí dizem, nossa, que histórias semelhantes, né? Vai dar tudo certo porque um compreende o outro. É aquilo que eu falei, pode dar tudo certo ou tudo errado. Porque se somarem os traumas, isso pode virar um jogo terrível de desconfiança, de ciúmes doentio, de insegurança. E então, na verdade, são expressões que no fundo querem dizer: eu estou com pressa e achei uma pessoa que parece que vai me compreender. Ou então, entre nós os evangélicos, aquela velha expressão, Deus já confirmou tudinho. A aprovação de Deus acontece sim, é lógico, em cada área da nossa vida. E nós presbiterianos cremos muito no querer de Deus ou na vontade de Deus, nos decretos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas a aprovação de Deus não quer dizer que não vai ser um casamento que vai precisar também de cuidados, ou que vai ser um casamento isento de conflitos. Veja bem, Deus aprovou absolutamente o casamento de Isaac e Rebeca, concorda? Aliás, foi Deus que colocou a Rebeca para Isaac, através do servo lá de Abraão. Então, foi algo assim de Deus, né? Como dizem os nossos irmãos, foi de Deus. Mas teve conflitos nesse lar. Então, mesmo que você sinta a aprovação de Deus, vá com os cuidados necessários, não queime etapas, né? Porque depois fica aquela dúvida, mas Deus não tinha aprovado? Aprovou sim, né? Mas você se atropelou nisso. Ou então, quando vem casais que, assim, por exemplo, ele já tem filhos adolescentes de uma relação anterior. Ela vem com uma filha, por exemplo, né? E aí a pergunta que eu sempre faço o que os filhos estão pensando a respeito do namoro de vocês, do novo casamento, seja em situação de viuvez ou de divórcio. Por vezes a resposta é muito simplista, é dizer assim, eu avisei eles, mas não é avisar, são histórias de vida que vêm, né? São pessoas, né? Quando você vai para um relacionamento nesta condição, você não vai sozinho, vai com uma bagagem de vida que envolve outras pessoas, a saber, os filhos, né? Então, por vezes também o casal diz assim, olha, os filhos já aprovaram, né? Tem que ver se já aprovaram por enquanto, né? Porque depois, quando começam a mexer com os interesses, eles dizem, eu não sabia disso, né? Isso não estava no programa e tal. Então, é necessário tempo. O tempo, nessa situação, ele é aliado. Então, não deixa a pressa atropelar. Precisa-se de tempo, por exemplo, para um conhecer ao outro, ações, reações, como que ele age na hora da ira, como que ela age na hora da insegurança. Tudo isso envolve
tempo. Por vezes os casais pensam assim, já estamos de idade, já temos maturidade e não precisamos fazer um namoro, um noivado, e de repente assim, se conhecem numa semana, já estão namorando na outra semana, já estão morando junto na outra semana. Atropelaram etapas. E é lógico que isso não vai dar coisa boa depois, né? Precisa-se de tempo. Também tempo para ajustar as manias, né? Veja bem, os solteiros há mais tempo têm manias, birras, comportamentos cristalizados, que a gente chama, odeiam invasões. Por exemplo, assim, tem o lugar certinho para guardar as camisetas, o lugar certinho para guardar as cuecas, o lugar certinho para pendurar a chave. E isso vai tudo bem até o dia que começa a ver as coisas no lugar errado e começam as pequenas birras. Mas eu faço isso há 30 anos, né? Tudo bem, fazia há 30 anos, porque agora tem uma outra pessoa para dividir a vida, né? Então, precisa-se de tempo para ajustar isso, tempo para fazer acordos, tempo para negociar essas bagagens, né? Cada um está trazendo uma história de vida. Então, cuidado, a pressa é inimiga na reconstrução de um casamento. Também precisa do tempo para o autoconhecimento, né? É importante, por exemplo, que depois de uma viuvez, se dê um tempo de até passar o luto e até começar também um tempo de reconstrução pessoal, de autoavaliação. Isso pode ser antes do casamento, ou pode ser também para um casamento que terminou com o divórcio, né? Aquele tempo para reconstruir, deixar a poeira abaixar, né? Ninguém pode tomar decisões com a poeira levantada, são decisões questionáveis, né? Então, a gente costuma dizer o seguinte, conheça o eu antes de partir para o nós. Então, é interessante, conheça o eu. Existe até um curso da Universidade da Família chamado One, né? Que seria o curso para noivos. Mas sob esta perspectiva de conhecer primeiro quem eu sou, para que depois eu dê um passo em direção ao nós. Então, o outro conselho também dentro desse autoconhecimento é que existem pessoas que, em qualquer etapa da vida, a gente acha que isso é coisa de adolescente, não é. Em outras etapas da vida tem o que a gente chama de paixões platônicas, que, assim, idealiza uma pessoa e fica cega ou cego por aquela pessoa. Isso pode acontecer até na terceira idade. Ninguém está livre de uma paixão platônica, mas isso é perigoso. Então, é muito perigoso, inclusive, em situações assim, de divórcio, ou de viuvez, ou de um solteiro há mais tempo, de repente, enfrentar essa situação, uma paixão platônica, e entender que só existe uma pessoa na vida, só aquela, todas as outras são cinzas, aquela é colorida, e só tem olhos para aquela, né? Então, na verdade, nesta etapa da vida, e que já se pensa a vida com maturidade, as pessoas devem perseguir objetivos e deixar com que um novo casamento, um novo relacionamento aconteça, mas perseguindo objetivos e não pessoas, né? Então, comece a pensar em você, se autoavaliar, né? Avaliar suas conquistas pessoais, seus alvos pessoais para o próximo ano, para daqui mais 2 anos,
como é o seu estilo de vida, coisas que, de repente, precisam ser trabalhadas, ou mudadas, ou transformadas, e assim por diante. Isso é autoavaliação. Pois bem, depois de desconstruir algumas coisas aqui, a gente pode pensar em algumas considerações. Deixa eu avaliar o tempo aqui. Eu estou... Ah, sim, tem mais um minutinho, né? Quanto tempo eu tenho aí, Jesus? Está sem microfone. Como ele não respondeu... O necessário, reverendo. Hã? O necessário. Tá, tem mais umas coisinhas aqui antes da gente encerrar, então. Tá, legal, legal. Eu me empolguei aqui, fui falando, mas tá bom. Algumas considerações importantes aqui, depois de desconstruir e reconstruir alguns pensamentos. Primeira consideração, qualquer estado civil pode ser um presente de Deus. Há casados que vivem no inferno porque estão fora da vontade de Deus. E há solteiros que vivem felizes dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, longe de nós esse pensamento assim, vamos orar para desencalhar a pessoa tal. Não, vontade de Deus. Esse é o objetivo que você precisa perseguir. Qualquer estado civil é um presente de Deus, pode ser encarado como um presente de Deus. Por exemplo, Jesus era solteiro, né? Paulo era solteiro, ou descasado, sei lá. Mas quando estamos dentro da vontade de Deus, nós sabemos que o que vier a acontecer dentro da vontade e do propósito de Deus será bem-vindo porque vem de Deus. E há um texto que me chama a atenção nisso, Salmo 68, versículo 6, que Deus faz com que o solitário viva em família. Quando você está dentro da vontade de Deus, dentro da vida em igreja, em comunidade, você está em família. Então, qualquer estado civil pode ser um presente de Deus. Está solteiro há mais tempo? Isso pode ser um presente de Deus, né? Está casado? Isso pode ser um presente de Deus. Também, há vantagens e desvantagens, tanto no casamento como em ser solteiro, em qualquer parte da vida, em qualquer área da vida. E, por exemplo, existe vantagens com respeito à situação de solteiro, que às vezes a pessoa não pensa, só pensa nas desvantagens. E aí vem a pressa pelo casamento, né? Pois bem, a pessoa que está na situação de solteiro, ou viúvo, ou divorciado, ele tem o uso do tempo como ele preferir, o uso da casa, o chegar no seu horário, ir dormir no seu horário, acomodação das coisas em casa, o uso das finanças, agenda de feriados, férias, viagem, até o menu diário, né? Sempre há a preocupação entre dois, né? Vindo os filhos, existem outras preocupações, né? As crianças podem trazer um prazer e alegria muito grande, mas também podem trazer ansiedade pelo futuro, né? Paulo diz, 1 Coríntios 7, 28, eu acho que ele estava defendendo o estado civil dele. Ninguém sabe se Paulo era viúvo ou divorciado ou solteiro, mas era fato que ele diz lá em 1 Coríntios 9 que ele não tinha esposa como Pedro tinha, Cefas tinha. Em 1 Coríntios 7, 28, ele diz, né? Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos, né? As tribulações na carne que ele fala a respeito do casamento, da família, é justamente as pequenas correrias do dia a dia. Ele não está falando de
grandes conflitos, né? Mas está falando justamente de que você tem que dividir a vida, né? Casou, tem que dividir a vida. Na polícia militar a gente diz isso, né? Ninguém é obrigado a entrar na PM, mas se entrar, vista farda. Aí é obrigado. O maior índice de infarto não está entre homens solteiros, está entre homens casados, justamente por causa dessas pequenas aflições que o apóstolo Paulo está falando. Veja bem, não estou fazendo apologia ao descasamento ou ao casamento, mas estou apenas fazendo você pensar de que há vantagens e desvantagens nos diferentes estados civis, né? Também, uma vantagem que o solteiro tem é com relação ao trabalho de Deus. Pessoas solteiras podem se dedicar mais plenamente ao trabalho de Deus. E, por vezes, se dedicar ao trabalho de Deus é a paixão de um cristão, é a paixão de uma mulher cristã, de um homem cristão. E a Bíblia diz, Paulo também dizendo, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. 1 Coríntios 7, 34 a 32 a 34. Então, na escala de prioridades de um casado, a escala, ele não vai estar no pico da escala de prioridades, vai ser o cônjuge, né? Agradar o cônjuge, cuidar do cônjuge, depois vem os filhos, depois vem o trabalho para manter o lar, e depois vem o trabalho de Deus. Um solteiro pode ter uma escala de prioridades já diferente, ele pode se envolver com missões, com diaconia, com projetos sociais, com música. Pastor Fausto Brasil, que trabalhou há um tempo com o Ministério Apoio para Viúvos, solteiros há mais tempo, e ele dizia o seguinte, eu o conheci, fomos até parceiros na escrita de um livro sobre este tema. Ele diz o seguinte, nós temos uma mão de obra de excelência nas igrejas, desperdiçada, que são justamente os solteiros há mais tempo, os divorciados. Então, quero, inclusive, tocar num tema que é bastante tenso para as igrejas, e eu sei que isso não pode ser trabalhado assim em 2 minutos, né? Mas é algo que as igrejas devem pensar, né? E todos devem pensar. Por exemplo, existem as pessoas com tendências homossexuais e que sabem que tem essa tendência. De que forma nós podemos, como igreja, como corpo de Cristo, acolher, né? Faço isso em forma de parênteses, né? Abro este parênteses. A igreja pode acolher, desde que defina o que é tendência e o que é pecado de fato consumado, né? Todos nós temos pecados que nos rodeiam e que espetam a nossa carne, nossa mente ao longo da vida enquanto estamos num corpo corruptível. Cabe a nós a autodisciplina, o jejum, a oração, a busca a Deus e tudo mais, né? Mas, por exemplo, conheço missionários que dizem assim, olha, eu me entreguei ao trabalho missionário porque tinha esta tendência e uma das formas de priorizar o espírito e não a carne foi me entregando a uma obra onde eu posso, como solteiro, ser útil no reino de Deus, ou como solteira, ser útil no reino de Deus. Então, volto a dizer, a diferença entre tendência e prática, e também a possibilidade desses irmãos ou irmãs serem da igreja, da comunidade e tudo mais. Também,
uma outra consideração: não há tensões entre estados civis e a aprovação de Deus, mesmo porque já vi, por exemplo, situações onde a igreja cobra assim de que os obreiros sejam todos casados, né? Pastores, seminaristas, tal. Não é o caso da nossa denominação, mas assim algumas denominações cobram isso, né? A sociedade sempre cobra o ciclo vital, né? O cara está solteiro, a pergunta é: quando vai começar a namorar? Quando vai começar a namorar? Então, começa a namorar, já cobra: quando vai noivar? Aí, quando noiva, já vem a pergunta: quando vai passar a aliança para outra mão? Tal. Quando casa, vem a outra cobrança da sociedade: quando que vai ser papai? Quando que vai ser mamãe? Aí nasce lá um filhinho chorão e tal. E aí logo vem a outra cobrança, né? Quando que tua mãe vai arrumar irmãozinho para você? E assim vai até o fim da vida, né? Quando tá vovô lá, já está caducando, né? Vem aquela cobrança: ó, quando você vai ter bisneto? Tá demorando. Então, são cobranças fúteis, né? Que a sociedade faz. Deus não cobra isso. Deus não cobra estado civil de ninguém. 1 Coríntios 7, 8 a 9. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Ele não diz normativamente: permaneçam como eu. Ele deixa para cada um pensar: é bom que permaneça como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, 8 a 9. Em um outro texto, falando a Timóteo, ele diz: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Então, a questão é a seguinte: há uma abertura para essa questão do Estado civil, desde que, né, respeitadas essas questões aqui, que não se abrase, o viver descasado, mas viver também uma vida com um pé na vida de casado, outro na vida de solteiro e tal. Isso seria um problema até mesmo para a autoestima da pessoa, um problema também para a consciência e tudo mais. Concluindo, né, nós estamos, por esses tempos, fazendo aqui na igreja um apanhado geral sobre o livro de Eclesiastes. E me veio à mente concluir com o capítulo 2, fica para você ler como tarefa de casa, mas o pregador, o Eclesiastes, diz assim que ele provou todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas que poderiam lhe trazer satisfação. Construções, obras de arte, bebidas finas, mulheres, o que mais? Música, arte e tudo mais. E aí ele descobre lá no final que nada disso fez sentido algum. E diz: tudo isso é vaidade. A palavra vaidade, nessa tradução do Eclesiastes, quer dizer assim: vazio de vazio, vácuo de vácuo. Você já viu pessoas, depois de terminarem um relacionamento, começar outro, depois termina outro, começa outro, no final diz assim: me sinto vazio. Sabe por quê? O sentido da vida não está na própria vida, e nem no ciclo vital da vida, e nem no estado civil. O sentido da vida está na sua relação com o Criador. Porque lá nos últimos versículos do Eclesiastes ele diz isso, né? Que o sentido da vida é a sua relação com Deus. Aí ele se encontra. Aí ele diz: isso sim fez sentido. Até agora, todas as outras coisas não fizeram sentido. O sentido da vida
não é o estado civil. Ser casado, o sentido da vida, não. É importante, mas não. Ser solteiro é o sentido da vida? Não, também. Não conseguir o sentido da vida como casado, como divorciado, também não consigo. E agora? Não é o sentido da vida. O sentido da vida é estar dentro, no núcleo da vontade de Deus. Foi John Haggai que disse o seguinte, quando ele estava com passagem comprada para o Vietnã para ministrar aos obreiros, isso na década de 60, final da década de 60, se não me engano, começo dos anos 70, estava explodindo a guerra do Vietnã, estava um barril de pólvoras, e o filho do John Haggai disse assim, pai, não vá, porque o risco é muito grande. Os obreiros lá vão aguardar, os missionários, os pastores, não vá. E o John Haggai deu uma resposta interessante. Ele disse assim, eu prefiro estar em perigo, prefiro estar longe do hospital, eu prefiro estar dentro da vontade de Deus, do que estar aqui, na minha cidade, com toda segurança, morando ao lado de um mega hospital e fora da vontade de Deus. O sentido da vida está na vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Que palavra abençoadora. Não era menos que isso que a gente esperava do reverendo Marcos. Deus te abençoe grandemente, te conserve Amém. assim, instrumentalizado, apto para esse ministério tão importante. O senhor falou uma coisa no começo muito interessante, né? A igreja se preocupa pouco com esse segmento, né? Muito interessante. Uhum. Acho que temos tempo, Fontão. Será que há alguma pergunta? Alguém pediu aí para fazer alguma pergunta para o reverendo Marcos? Está aberto, né? Se alguém tiver também nesse momento, né, pastor Jesus? O Edivander conseguiu imagem, olha, tá bonitão lá. O reverendo Jesus, eu ia comentar para o pessoal entrar aqui no chat e colocar as perguntas, não deu tempo, né? Aqui no bate-papo. Então, acho que se alguém tiver alguma pergunta quiser já colocar aqui, a gente vai passando para o reverendo Marcos. Ou mesmo se quiser fazer, só abrir o microfone, né? E fazer a pergunta. Eu acho que não tem formalidade alguma, é só, às vezes, compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa, não tem problema. Se quiser fazer pelo chat aqui, pode entrar no bate-papo e a gente passa para ele também. Então, enquanto as pessoas se animam em alguma pergunta, temos tempo aí para umas 2 ou 3 perguntas. Eu quero agradecer mais uma vez o reverendo Marcos e dizer que o presbítero Mauro Guerra, que é o presidente do nosso presbitério, manda um grande abraço para o senhor. Ele não pôde estar conosco aqui como ele queria, porque apareceu um compromisso, ele teve que ir para São Paulo, e justamente no horário em que nós estávamos aqui, ele estava num compromisso pessoal lá em São Paulo, e ele teve que ir pessoalmente para lá. Mas deixou um abraço para o senhor, para todos os participantes. Agradeço. Do grupo. Amém. Viu? Que Deus abençoe, reverendo Mauro. Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, vou passar para o Edivander. E as perguntas depois nós podemos encaminhar também para o reverendo Marcos, né? Tenho certeza que ele vai se dispor a responder também. Estou ao dispor, né? Lembrando aqui dos livros que você tinha falado e eu esqueci de... só procurar no Amazon Marcos Kopesca, o Kopesca com K, né? Tem 2 livros que se tornaram um pouco mais conhecidos, né? Um deles está para sair a nova edição, agora já uma edição ampliada, é o Superando a Dor no Luto. Este livro até está sendo apressado porque esgotou durante esse tempo de pandemia e se não me engano, o único ou quase único, eu acho que tem um outro material sobre isso.
entre o povo evangélico, né? Então, um material muito bom para as igrejas, para os pastores, para as famílias que tiveram perdas, né? Superando a dor no luto. Ele vai estar de volta disponível aí com edição nova, capítulos novos. Só tem que ver. Se você entrar no Amazon agora, acho que pega a edição antiga ainda, em forma de livreto. E outro livro que eu indico é o Pastor na Modernidade Líquida. Este também, eu acho que o reverendo Márcio já deve tê-lo por aí, né? Ele tem à disposição na Pendão Real e tem no Amazon também. Eu quero... Vários outros títulos, né, que o reverendo tem também, só procurar na internet lá que vai achar. Escreve Reverendo Márcio Copesca, que aparece umas 30 páginas do Google lá com o nome dele. Que isso! Eu escrevo e deixo assim, eu não tenho essa habilidade com marketing, com propaganda, vou deixando que o pessoal trabalha com isso. Espero que essas mensagens escritas sejam bênção na vida de pessoas. Mas esse, viu, Jesus? Sim. Dos 350 títulos dele, eu tenho esses dois, eu tenho, viu? Até eu gostaria de falar sobre esse primeiro, sobre a dor do luto. Eu tenho, quando ele esteve aqui em Araçatuba, numa das passadas em Araçatuba, né? O reverendo Marcos passou várias vezes aqui, a nossa amizade aí sempre foi fortalecendo. E é um livro muito bom. Eu queria até realmente, já que ele citou esse livro, esse momento que a gente está vivendo com tantas perdas, e a gente vai tendo que conversar, não é um trabalho só pastoral, é o trabalho de cada membro da igreja, muitas vezes tendo que consolar, confortar as pessoas que estão ao lado. É um material muito bom que eu quero indicar também, viu? Realmente é muito importante para todos esse livro do reverendo Marcos também. O segundo eu também tenho, dos pastores, né? Muito, muito legal. Eu acho que a boa sacada desse livro do luto é falar sobre as fases do luto. E porque a pessoa que está passando se sente sozinha, desesperada e vivendo a ideia de que aquilo não vai passar, né? A tristeza não vai passar e tal. E, na verdade, são etapas, e a pessoa se identifica, diz, poxa, eu estou nesta etapa do luto, então vem outra pela frente, então já passei esta outra e tal. Então, o material acaba dando uma força para quem está passando por esse vale. Reverendo, se o senhor tiver aí mais um minutinho, sim, eu vou pedir até para o Fontão esperar mais um pouquinho com a gente, que eu sei que o Fontão tem um compromisso logo depois. Não, tá tudo bem, Jesus, pode continuar. Ótimo. Eu tenho tido experiência com alguns aconselhamentos com pessoas nesse contexto, né, de repente se encontrar solteiro ou descasado ou viúvo, e a pessoa também se encontrar numa situação da iminência de um novo relacionamento. sim. Eu tenho percebido assim que em muitos casos, na maioria dos casos, a pessoa acaba levando para este novo relacionamento a projeção do relacionamento anterior. É muito comum. E isso parece que gera um pouco de conflitos, ou pode gerar. Se o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso? Sim. Em primeiro lugar, existe essa questão do luto, que não é só por perda de alguém que morreu. Existe o luto de pessoa de pessoa viva, né? Perdas vivas. De qualquer forma, são processos. Esse processo pode durar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Não existe uma equação. Cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história e tal, mas aí em torno de 2 anos para a poeira abaixar. Então, qualquer relacionamento que se tente se reconstruir com
a não superação do luto pelo relacionamento anterior, seja por perda por morte ou perda continuando vivo, é um luto, você precisa desse tempo. Primeiro para se encontrar e depois para começar a ter a confiança numa retomada e pensar o seguinte, de que a vida não necessariamente é uma repetição. Por isso que eu falei num determinado momento na palestra, de que tem gente que se autoafirma nos seus dilemas que passou e projeta isso para um novo relacionamento, e a outra pessoa que está vindo para o relacionamento também tem a sua história e também está projetando isso, a história e tal. Então, é necessário sempre um esvaziamento dessas angústias antigas, histórias e tal. Existe apenas mas existe uma situação que é importante a gente estar atento a ela. É o chamado relacionamentos tóxicos. Num relacionamento tóxico, a pessoa tem a tendência a voltar sempre a alguém que tenha as características justamente que lhe fazem mal. Parece estranho demais isso. Mas, assim, tentando explicar, você tem esse ponto, né? E começa a fugir desse ponto. Dizer, olha, essa pessoa me fez mal, violência e tal, dominação, falta de respeito e tal, vícios, e vai dizendo, eu vou me distanciar, e vai fugindo tanto que chega uma hora que você está pensando que está se distanciando e está voltando, como se fosse um círculo. Está fazendo isso, né? Está dizendo, eu estou indo. E, por exemplo, assim, existem pessoas que dizem assim, olha, no relacionamento anterior, meu marido era alcoólatra, me batia, me desrespeitava, amedrontava as crianças. A última pessoa que eu quero no mundo é alguém parecido com ele. E, de repente, encontra uma pessoa, trabalhador, mas não sente graça. O outro é crente, legal, ele serve a Deus, mas parece que não é aquela coisa. De repente encontra outro que diz assim, olha, aquele é bom, né? Ele bebe um pouquinho, né? Ele às vezes é meio raivoso, mas é o jeito da madeira e tal. Quando vê, casa, dali um tempo, está na estaca zero de volta. A gente chama isso de relacionamento tóxico, né? Eu citei um exemplo aqui, caricato, extremista, mas existem situações assim, em que a pessoa cai na mesma armadilha sempre, né? E sempre vai estar descontente, mas sempre com o pé lá naquela armadilha. Então, são perigos que às vezes a gente deve ajudar a auxiliar as pessoas nessa recondução. Um novo relacionamento normalmente é mais inseguro do que o primeiro, né? Apesar de que alguns tentam se afirmar dizendo assim, eu tenho experiência, já não, de repente essa experiência que tem não serve para um relacionamento novo e precisa mesmo restaurar a segurança, restaurar algumas áreas da vida para dar esse novo passo. Eu não sei se era isso que você perguntou, perfeito, Jesus. era exatamente isso. Obrigado, reverendo. Olha, tem aqui no chat algumas pessoas se manifestando. Foi uma bênção, obrigada. A Mariana Tereza. O quê? Pauliane escreveu, que palavra maravilhosa, foi uma bênção. Obrigado por lembrarem dos solteiros. Essa palavra estará disponível para compartilhar? Sim, Pauliane, nós vamos disponibilizá-la. Se quer receber por e-mail, deixou o e-mail dela aqui, a gente já anotou. Mais alguém? Temos alguém com o áudio aberto, né? Aí fechou. Ok, então eu vou passar para o Edivander, então,
pastor? Aproveitando, antes de passar para o Edivander, como nós estamos fazendo pelo Zoom, ele está sendo gravado, então aqueles que desejarem receber a palestra, pode encaminhar o e-mail aqui para mim, e eu vou anotar, e aí depois eu encaminho para o e-mail daqueles que solicitaram, tá certo? Ou melhor, acho que eu vou fazer assim, talvez a gente possa, talvez perca, eu vou colocar o número do meu WhatsApp aqui aqui no bate-papo, e aí o pessoal anota aí e manda para mim pelo WhatsApp o e-mail para eu poder, né, encaminhar a palestra para aqueles que desejarem. Tá joia? Eu tenho ela escrita aqui à disposição também. Se o meu e-mail está aí com vocês, né? Podem enviar. Eu enviei os escritos para o presbítero Edivander. Então, Sim, eu tenho. está à disposição. Se alguém desejar, aí fica à vontade, né? Amém. Vai estar por escrito aí. Ainda nos agradecimentos, quero agradecer o Fontão, o reverendo Márcio Fontão, por nos ajudar com o Zoom para essa transmissão, e ao Edivander, que é o nosso secretário de família aqui do presbitério, por essa iniciativa, Edivander, que embora inovadora, né, de vanguarda, não fique nessa primeira. Vamos aí abusar do reverendo Copesca para outros encontros também. Não, pastor Marcos? Muito obrigado. Amém. Edivander, fique à vontade. A palavra é tua. Bom, quero agradecer, pastor Marcos, pela atenção, sempre simpatia desde o princípio, disposto a estar conosco neste momento, né? O primeiro contato, viu a data e rapidamente já confirmou essa data com a gente, nesse compromisso com a gente. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. E que o irmão seja sempre usado pelo Senhor. Viu? Quero agradecer também aos nossos pastores, o pastor Jesus, que nos orientou e tem nos acompanhado aí fielmente, né? Dando todo o suporte. Pastor Márcio, que também aí, graças a Deus, nos orientou na questão da plataforma do Zoom. A todos os participantes, a gente agradece e esperamos que realmente você possa usufruir tudo isso que foi dito, né? Para nós aqui foi um refrigério. Pastor, muitos elogios e uma grande importância aos solteiros, né? Ou seja, eles têm muito a fazer na igreja, não é verdade? Tem. Eles têm muito a cooperar na igreja e sustentar a igreja, né? Em oração, em dedicação, Sim. né? Como o apóstolo Paulo orientou, né? A gente podia fazer um documento aí dos presbitérios encaminhando à Assembleia Geral, pedindo para que haja uma secretaria dessas na igreja. Apoiado. Não Verdade. precisa nem colocar em discussão, já vamos encaminhar essa proposta. Sim. Inclusive com verba. Inclusive com verba. Porque é uma força leiga, como foi dito, o apóstolo Paulo e o pastor sinalizou Sim. bem para nós, né? Trouxe a lembrança, que é uma força leiga que tem um tempo assim exclusivo no Senhor, né? Ou seja, Sim. não tem essa questão da aflição, da angústia e das dificuldades que gera naqueles irmãos que estão casados, né? Que o apóstolo até ali sinaliza, né? Então, aqueles que estão solteiros, aqueles que estão só no Senhor, eles têm mais tempo para se doar mesmo, para se envolver na obra de Deus, né? Amém. Amém. É isso. Reverendo Copesca, muito obrigado. Deus abençoe o senhor, a terceira IPI em Marília, e o teu ministério em todas as áreas, e o senhor como pessoa ímpar que o senhor é. Muito obrigado mesmo, viu? Amém. Uma ótima noite a todos e até o próximo encontro. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, obrigado, gente. pastor Jesus. Amém. Obrigado, pastor Márcio. Ora para a gente encerrar. Obrigado. Deus abençoe. Isso. Vamos sim, vamos orar, tá? Senhor amado Deus, em nome de Jesus, toda honra e glórias ao Senhor. Agradecemos pela vida do pastor Marcos Copesca, que o Senhor usou nesta noite, que o Senhor continue a usá-lo, abençoando também a sua esposa, seus filhos, toda a sua parentela, família, sua igreja. Senhor, seja com este homem em todos os momentos.
trate dos seus anseios, trate, Senhor Deus, das suas limitações. Sabemos que todos nós somos fortes no Senhor quando estamos fracos, ó Pai, e que o Senhor possa realmente nos usar e possamos ser vasos abençoados pelo Senhor, usados pelo Senhor e capacitados pelo Senhor. Amém. Seja com cada participante desta noite, que eles possam agora, essas palavras possam encontrar guarida nos seus corações e que eles possam realmente ter sentido este refrigério, este ânimo, este bálsamo para as suas vidas, para o seu caminhar, que tenha sido, Senhor Deus, um alimento, Senhor, que dê o ânimo para os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, e que tenha feito com que os anseios, a tristeza, às vezes, os dissabores, a falta de expectativa e de esperança, que isso possa ter dado realmente uma resposta a esses anseios, e que possamos aprender que em tudo devemos depositar e aguardar sempre no Senhor. Muito obrigado por esta noite, obrigado por este tempo oportuno. É em Jesus Cristo que agradecemos. Amém. 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 Amém.